Eu sou a favor. Se eu sou o Corinthians, eu inicio 2026 lutando como um bravo guerreiro, lutando pela saída do Memphis. O Memphis vai ser um prejuízo terrível em 2026. O Memphis, é minha opinião, nós temos direito a dar opinião, não é informação. O Memphis, para mim, se arrasta todo jogo antes da data FIFA. Ele não entrega tudo, porque ele tem medo de machucar e ficar fora, né, da convocação da seleção da Holanda. Data FIFA. Ano que vem, ele vai estar a meses, semanas, dias da Copa do Mundo. Você acha que o Memphis vai entregar tudo e correr o risco de sofrer uma lesão muscular? Porque se ele, em maio, ou ele em junho, sofreu uma lesão de grau 2, ele está fora da Copa, muscular. Se ele sofreu uma entorse no tornozelo, na metade do primeiro semestre, a chance dele não jogar a Copa é grande. Se ele sofreu uma lesão de ligamento, ele está fora da Copa, seja de tornozelo ou de joelho. Vocês acham que o Memphis vai se doar ao Corinthians, sendo que ele usa o Corinthians como treinamento para a seleção dele? Tá na cara, e não adianta ele vir, seleção é diferente, pelo amor de Deus, tem inteligência. Meu filho, qualquer idiota vê que você prioriza a seleção. Tanto que os números de gols e assistências já igualam do Corinthians aí, vai igualar agora. Com muito menos jogos. Entendeu? Agora, faz a conta. 6 vezes 6, 36. Obrigado, eu sei que eu sou um gênio da matemática. 36 milhões em salário. 5 milhões e meio em luvas em janeiro. Se ganhar a Copa do Brasil, mais 5 milhões para ele. Mais 23 milhões de dívida. Meu irmão, impagável. Sendo que você vai gastar 36 milhões em salário e mais luvas, quase 40 e poucos milhões, por um cara que não vai entregar. A melhor coisa para o Corinthians era o Memphis ir embora. Porque se o Yuri for embora, já são 10 milhões, praticamente com o Romero saindo, o Tales, são 10, 12 milhões que vai desafogar na folha. Agora, ficar com o Memphis é um grande prejuízo. Entendeu? De todos, o único que não tem que ficar é o Memphis. Mas vai falar isso para os idólatras. 9 partidas, 9 gols e 4 assistências, o Vini. Concordo com você, Samir, é muito dinheiro para pouco futebol. Eu sou a favor da reformulação no ataque e na defesa também. Aliás, a gente precisa de uma reformulação. E aí, meu amigo? Eu sou a favor. Tchau, Memphis. Tchau, Yuri. Tchau, Romero. Tchau, Tales. Tchau, Hector. São 5. Deixa só o Guinegão. Samir, tu é louco? Tchau, Kaique. Empresta também que não joga nada. Deixa só o Guinegão. Aí você traz o Talisca, o Michael ou o Cebolinha e mais uns 2 atacantes promessas do futebol sul-americano ou Série B. Aí você fecha com Guinegão, Talisca, Cebolinha ou... Cebolinha é difícil, né? Talisca, Michael. Por quê? Porque o Talisca e o Michael vai dar 3 milhões de reais os dois no máximo. E o restante você contrata de jogador modesto. Então você economizou 13 milhões na folha, gastou 3, sobrou 10. Você tem uma folga na folha de 10 milhões. Eu sei que o pessoal, é que sai me para... Cara, o Talisca, os números dele são ótimos. O Michael é uma aposta, fazer o quê? Não apostou, pô, contratou o Vitinho por 1 milhão e pouco? Minha opinião, tá? Contrata, deixa Guinegão, contrata 2 caras para apostar, Série B, do futebol sul-americano, da África, de qualquer lugar. 2 para apostar, sobe um da base, sempre tem que ter. Guinegão,
Talisca e Michael. Pronto. Você economizou 10 milhões nessa conta minha. Só do ataque, hein? Só do ataque eu tô falando. Tá? Só do ataque. Entendeu? Porque é o seguinte, o Corinthians vai ter que ter algum jogador para chegar para jogar. Não adianta também ir só com remela que não vai dar, velho. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians de forma privilegiada. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações. Vamos falar muito do Memphis Depay, se ele deve sair ou continuar no Corinthians ano que vem. Mas antes de tratar muito desse assunto, vamos falar um pouco do majestoso São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, quinta-feira, feriado em São Paulo, dia 20/11. Então o Corinthians vai receber na Neoquímica Arena o São Paulo. E o Timão ainda não se livrou totalmente aí da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians tem 42 pontos, precisa de mais uma vitória. E essa vitória deve vir contra o São Paulo. O Corinthians tem um tempo que não ganha do São Paulo. O Corinthians vem aí de 2 derrotas consecutivas. Perdeu para times, com todo respeito, menor que o Corinthians. Menor no sentido de investimento, né, de estrutura. Né? Perdeu para o Bragantino e perdeu para o Ceará. Então o Corinthians precisa dessa vitória para sair dessa parte incômoda da tabela do Brasileirão e sonhar aí com a classificação da pré-Libertadores, porque tudo ainda é possível. O Corinthians tem chance matemática, então eu acho que enquanto houver essa chance, essa oportunidade, o Corinthians tem que lutar de unhas e dentes, e Dorival sabe do desafio que ele tem no Corinthians, que é preparar o time para o jogo contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro tem um melhor time que o Corinthians, mas o Corinthians tem condições plenas de passar para o Cruzeiro e fazer a final do Rio de Janeiro contra o Vasco ou o Fluminense. Então, Dorival sabe que a permanência dele no Corinthians para ano que vem, na temporada 2026, vai passar por essa conquista. Não só Dorival, também o diretor executivo Fabinho Soldado, que vive numa pressão. Tem muitos conselheiros que não querem o Fabinho, muitos conselheiros entendem que o trabalho do Fabinho não é bom no Corinthians, não é bom. Muita gente critica o time mal montado que o Fabinho montou, que esse time aí é fruto do trabalho do Fabinho. E temos jogadores muito caros, temos jogadores que não deveriam vestir a camisa do Corinthians porque não tem a qualidade técnica. Outros jogadores têm qualidade técnica, mas o Corinthians, não só o Corinthians, quase qualquer clube brasileiro não tem condições de pagar uma bagatela que o Corinthians paga pro Memphis. No jogo contra o São Paulo, o Corinthians, Maicon é dúvida, porque está com uma lesão no joelho, então ele é dúvida. Vitinho e André Luiz, ambos que estavam no departamento médico, fizeram a transição para o departamento médico para o físico e estão liberados. Vai voltar contra o São Paulo, vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Quem é dúvida também para esse jogo é Ranieri e o goleiro Hugo Souza. Mas ambos já estão treinando com bola, né? Mas ainda não estão assim garantidos para o jogo não, porque vai haver durante da semana essa preparação. E aí eles vão despontar se tá bem, se eles não estão sentindo dores, né? Se tiver vai ser poupado com certeza, né? Mas um jogador que está fora é o Rodrigo Garro, que levou o 3º cartão amarelo contra o Ceará, então está fora desse jogo contra o São Paulo, um cartão amarelo infantil, um cara profissional do nível, da categoria de Rodrigo Garro, não pode levar um cartão amarelo, né, aos 46 minutos do segundo tempo, e por uma infantilidade, porque ele sofreu a falta, o árbitro marcou a falta e ele encarou o jogador do Ceará, e por isso foi punido. Então não deveria ter acontecido. Memphis Depay e Félix Torres, ambos estão servindo as suas respectivas seleções.
Então o Memphis vai voltar, né? E o Felix Torre vai voltar também, mas será banco. O Felix Torre tem 3 meses que não joga no Corinthians, né? Não está sendo aproveitado e com certeza vai sair do Corinthians. O Corinthians tem, né, jogadores para chegar, jogador para sair. E Felix Torre é um desses jogadores que não vai ficar no Corinthians. O Corinthians sofreu um transfer ban por causa do Felix Torre. O Corinthians hoje deve o Felix Torre aproximadamente, né? O Santos Laguna do México, o Corinthians deve, né? 40 milhões, porque o Corinthians não pagou, veio a multa, né? A FIFA aí acionou o Corinthians, e aí o Corinthians tem que pagar esse transfer ban, ficar livre para o Corinthians ano que vem fazer algumas contratações pontuais para melhorar o time, porque se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, precisa de contratar, precisa de reforçar. O que vocês acham? O Corinthians consegue vencer o São Paulo, quebrar esse tabu de quase 7 jogos se o Corinthians não vence o São Paulo? Acho que o Corinthians tem condições de fazer uma partida espetacular na Neoquímica Arena lotada e arrancar 3 pontos do São Paulo? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o seu like também. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de Memphis Depay, que está sempre aí aparecendo nas páginas com polêmica. Memphis Depay deve continuar no Corinthians ano que vem? Memphis Depay deve sair? Minha opinião, com todo respeito ao atleta, mas para mim o Memphis Depay, o custo-benefício dele é estratosférico. O Corinthians não tem condições nenhuma de ter um jogador ganhando essa bagatela que o Memphis ganha, que pode chegar aí a 6 milhões por mês. Desculpa, o Memphis, ele é um jogador muito caro por tudo que ele entrega ao Corinthians. Corinthians paga o Memphis quase 6 milhões por mês. O Corinthians já tem uma dívida com o Memphis de 23 milhões. Você vai ver o dia que o Memphis deixar o Corinthians, ele vai entrar na justiça e vai fazer o Corinthians pagar uma grana enorme para o Memphis. Porque vai fazer todos esses detalhes, todos esses apanhados e vai dar uma dívida enorme. O Corinthians hoje é um clube que deve 2,7 bilhões e aí tá todo mundo analisando, deslumbrando aí que o Corinthians pode chegar aí até 3 bilhões até dezembro. O Memphis tem que sair, na minha opinião. A gente percebe nitidamente que o Memphis usa o Corinthians para se preparar para jogar na seleção brasileira, na seleção holandesa. A gente vê que os jogos do Memphis no Corinthians, dia antes de ser convocado, o Memphis anda em campo. Por quê? Ele tem medo de se machucar e não ir para a Copa do Mundo e não ser convocado. O Memphis chegou ao Corinthians sem estar sendo convocado pela seleção holandesa. O Corinthians deu uma vitrine tão importante para ele que ele voltou para a seleção e não saiu mais. Para mim, o Corinthians que está buscando aí o Fabinho Soldado e o Dorival Júnior já tem um planejamento do Corinthians para o ano que vem. E na lista de reforços, um dos nomes que agrada a diretoria do Corinthians é o Michael do Flamengo, que não está sendo aproveitado. Cebolinha também não está sendo aproveitado. E Anderson Talisca. São jogadores que a diretoria vê com bons olhos e pode pintar no timão a partir do ano que vem. E aí, fiel, qual que é a opinião de vocês? Memphis Depay deve ficar para a temporada 2026 ou sair para o bem do Corinthians? Use espaço aqui no vídeo para você deixar seu like, deixe também o seu hype, deixe seu comentário, deixe sua inscrição no canal para a nossa comunidade continuar crescendo e não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão as informações de forma privilegiada e em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.